Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, nosso devocional dessa segunda-feira, começando essa última semana do mês de outubro. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem sido conosco, Ele tem nos ajudado e nós temos muitos motivos para glorificar o Senhor, para exaltar o seu nome. Nesse instante, eu quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura do livro de Atos, no capítulo 20, versículos de 22 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Salvo que o Espírito Santo me testifique em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Irmãos, ontem à noite, no culto, o pastor falava então sobre a nossa caminhada rumo à perfeição, sobre o alvo que nós devemos buscar, que é Jesus Cristo. E durante a mensagem, então, várias vezes, então, nós retomamos as mensagens, as passagens do apóstolo Paulo, porque Paulo sempre colocava dessa forma que ele tinha uma carreira, que o seu alvo era Cristo, que ele tinha um propósito, que ele caminhava rumo a esse propósito, que ele se esquecia das coisas que ficavam para trás e ele então mirava nas coisas que estavam à frente dele, porque ele sabia aonde ele queria chegar. E diversas vezes, então, Paulo falou da importância que isso tinha na vida dele, que tudo que ele tinha de mais precioso era perseguir o alvo, que era anunciar o Evangelho de Cristo. Ele não se importava com nenhuma outra coisa. Ele chegou a dizer que todas as outras coisas para ele eram refúgio, eram esterco, porque a única coisa que realmente importava era anunciar o Evangelho de Cristo, era fazer a obra do Senhor. E Paulo, então, nos motiva a pensar nisso. Então, me lembrei desses versículos, quando ele diz algumas coisas interessantes aqui no livro de Atos. Ele diz, então, que ele está indo para Jerusalém, mas ele está indo por ordem do Espírito Santo, Paulo não decidia para onde ele ia ou o que ele ia fazer, mas ele era sempre mandado pelo Senhor, ele era sempre ordenado por Deus e era o Espírito Santo de Deus que dizia para ele para onde ele devia ir, o que ele devia fazer. E ele então disse: olha, eu estou indo para Jerusalém porque foi isso que o Espírito Santo de Deus me mandou fazer. Eu não sei o que me espera lá, mas de uma coisa eu tenho certeza, porque isso o Espírito Santo já me testificou, que eu vou ser preso e vou passar por muitas aflições. Engraçado, Paulo podia ter caído fora, mas ele falou: eu vou, mesmo sabendo que eu vou ser preso e vou passar por muitas aflições. E sabe por que eu vou? Porque a minha vida não é importante. Porque nada que eu tenho ou nada que eu seja é importante. O que é importante mesmo é que eu anuncio o Evangelho da Graça. Então ele diz no versículo 24 que nenhuma dessas coisas, prisões e aflições, o comove, porque ele não valoriza a sua vida para ele mesmo. E ele diz então, porque a única coisa que ele quer é concluir com alegria a sua carreira e o ministério que ele recebeu então do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Isso é maravilhoso. E quando a gente pensa então na vida de Paulo, a gente pensa que Paulo fazia viagens missionárias, ele ia de um lugar para o outro, sempre amando do Espírito Santo de Deus e de navio. A gente pensa em todos os perigos e todas as coisas que Paulo sofreu e enfrentou, Não devia ser fácil navegar por aqueles mares de barco, tanto que ele naufragou, E foi vítima de vários acidentes, várias coisas difíceis durante as suas viagens. Mas diante de tudo aquilo que acontecia, então, Paulo nos deixa algumas lições. Ele enfrentou tempestades, reviravoltas e nos deixou algumas lições.
A última viagem missionária de Paulo, ela é marcada por muitas idas e vindas marítimas, que é essa viagem que ele está se referindo aqui, quando ele vai para Jerusalém, então. Ele passa por uma situação muito difícil, né? Ele quer ir para Jerusalém, mas ele diz, olha, eu não sei o que vai me acontecer lá, mas eu vou sabendo que eu vou ser preso e que eu vou sofrer. De modo algum, eles pensam em algum momento em pular fora do barco, mesmo estando em águas desconhecidas. Então, vamos ver duas lições importantes que Paulo nos deixou. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que nós devemos, na nossa vida cristã, estar sempre preparados para enfrentar os perigos que nos acontecem. Desde que Paulo foi chamado, então, para o seu ministério, Paulo sabia que ele ia sofrer muitas perseguições e tribulações. Quando ele foi para Jerusalém nessa oportunidade, ele sabia que isso, o simples fato dele ir era um perigo, porque lá em Jerusalém era o epicentro de toda a perseguição aos crentes. E muitas pessoas, inclusive aqui lá em Atos 21, as pessoas tentam convencer Paulo a não ir. Mas ele mantém-se então resoluto no seu objetivo de ir a Jerusalém. Paulo não era ingênuo, mas ao contrário, ele sabia muito bem o que ele ia passar lá. Mas ele sabia que ele tinha que ir, porque essa era a ordem que ele tinha recebido do Senhor. Da mesma maneira, nós não podemos ser negligentes com os perigos que se desenham diante de nós. A nossa vida é cercada de tribulações, de perigos, de coisas que nos acontecem, às vezes sem avisar. Em todos os campos, a gente tem que estar atento aos desafios que se aproximam. Mas nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, que disse que nesse mundo nós teríamos aflições, está lá em João 16:33, ele mesmo nos disse que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido esse mundo. Nós não devemos nos apavorar, nem nos surpreender com as tempestades que vêm sobre a nossa vida ou sobre o nosso barco. Nós devemos estar firmados no Senhor. Paulo ia porque ele sabia quem o estava enviando, né? Tanto que ele disse, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele ia com convicção, ele ia com certeza, ele ia sem medo. E nós também não devemos nos surpreender, porque nós já somos vencedores, porque é isso que Cristo já fez por nós, ele já nos deu a vitória. A vitória diante das tribulações da vida, irmãos, ela não é nossa. Nós não podemos conseguir nada por nós mesmos. Essa vitória nós temos em Cristo Jesus. E é nisso que nós temos então que confiar. A segunda orientação que nós devemos retirar desse texto que Paulo então nos dá é que nós devemos colocar as nossas prioridades no lugar certo. Paulo tinha recebido uma missão do Senhor Jesus. Foi Jesus que comissionou Paulo e que disse para ele que ele seria então um apóstolo. E ele tinha isso de um modo tão importante que o seu empenho em concluir essa tarefa era tamanho que ele nem mesmo temia pela sua própria vida. Nem o perigo de morrer parava Paulo. A gente pode até estranhar essa posição, as afirmações que Paulo fazia, mas essas afirmações, elas nos mostram o quanto Paulo estava comprometido com a obra do Senhor e com a missão que ele tinha recebido do seu comandante, que era o Senhor Jesus. Né? As suas prioridades, elas estavam no lugar certo. Nada era mais importante do que trabalhar para aquilo que ele foi então convocado. E quando a gente olha então para Paulo falando, olha, a minha vida não é importante, porque a única coisa importante de verdade é que eu conclua com alegria a minha carreira e cumpra o ministério para o qual eu fui enviado, que é de pregar o evangelho da palavra, a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus. A gente precisa ponderar se as nossas prioridades também estão no lugar certo. Porque às vezes nós colocamos a nossa vida, os nossos desejos, a nossa vontade acima da nossa missão. A gente prioriza o nosso conforto, a gente prioriza o nosso sucesso, as nossas posses, o nosso imediatismo, né? Mas e ao contrário do apóstolo Paulo, a gente deixa para depois o nosso compromisso com o reino de Deus. E a gente sempre está colocando, então, o compromisso que nós fizemos com Cristo depois dos nossos interesses
pessoais. A gente deixa para lá a obediência, que é nosso dever, a submissão, que é nosso dever, e começa então a negligenciar tudo isso em nome da nossa própria vontade, do que nós queremos fazer, daquilo que é importante para nós, do nosso sossego, da nossa segurança, né, das ilusões que o mundo então nos oferece. A gente precisa lembrar que os nossos ministérios são muito maiores, né, do que as nossas vontades pessoais. Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos desenvolver o nosso trabalho no reino de Deus, nós precisamos levar o evangelho às outras pessoas, nós precisamos viver como cristãos no nosso lar, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. A gente precisa viver cada dia esse ministério com afinco, com verdade, buscando a vontade de Deus para cada uma das áreas da nossa vida e encarando os custos, né, dessa fidelidade que nós devemos ter ao nosso Deus. E então, como servos de Deus prudentes, nós precisamos colocar dentro do nosso barco, na nossa vida também, todos os equipamentos necessários para enfrentar as dificuldades que nós vamos ter ao longo do trajeto e deixar de fora tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa navegação, que vai atrapalhar o nosso caminho. O que seria isso? Nós devemos levar conosco sempre a palavra de Deus, a nossa vida de oração, devemos deixar de fora tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que compromete a nossa vida espiritual, tudo aquilo que nos afasta de alguma maneira do Senhor. E quando a gente coloca então essas orientações nas nossas mentes, a gente vai conseguir então ir na direção certa, caminhar na direção certa, andar da maneira correta. É engraçado que a gente às vezes gasta muito tempo hoje em dia discutindo o que pode, o que não pode fazer, crente faz isso, crente não faz aquilo, você é melhor se você fizer, você não é melhor se você não fizer, pode beber, não pode, pode ir em festa, não pode. Mas a gente precisa lembrar que o nosso objetivo deve ser Cristo. E tudo aquilo que nos afasta desse objetivo, tudo aquilo que nos impede de ter uma vida melhor, uma vida cristã mais produtiva, deve ser tirado da nossa vida. Se, por mais insignificante que isso pareça, às vezes, à primeira vista, né? Mas se isso tem atrapalhado, se qualquer coisa na sua vida tem atrapalhado o seu desenvolvimento espiritual, tire da sua vida. Não existe uma lista de coisas que você pode ou não pode fazer. Existe sim o que você deve fazer. E o que você deve fazer é chegar o mais perto possível de Cristo e andar com Ele da maneira mais íntima possível. Se ver televisão me atrapalha, eu devo tirar isso da minha vida, né? Se frequentar certos lugares me atrapalha, eu devo tirar isso da minha vida. Se beber certas coisas me atrapalham, eu devo tirar isso da minha vida. Se falar certas coisas me atrapalham, eu devo tirar isso da minha vida. Então, irmãos, nós devemos ter um foco no nosso objetivo, que é ser igual a Cristo, que é pregar o evangelho da graça, que é cumprir o ministério que nós também recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma frase de Lutero que diz o seguinte: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Por mais desconhecidos que sejam os nossos caminhos, nós devemos lembrar que Cristo está no barco conosco, né? E quando Ele está no barco, tudo vai muito bem. Mas nós precisamos aceitar a presença dEle conosco. Nós precisamos envolvê-lo na nossa vida, envolver a nossa vida no serviço do Senhor. Nós precisamos ter foco, correr a nossa carreira, comprometidos com o ministério que nós recebemos do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos. Vamos orar também por um tio da irmã Áurea, que veio ontem para a UTI do Hugo. Vamos colocar a vida dele, ele teve um AVC, nas mãos do Senhor. Vamos orar também pelo irmão da minha avó, o tio Chiquinho, que está numa fase bem complicada também do mal de Alzheimer. E pela minha tia Selma,
irmã da minha mãe, que ela tem um problema de saúde crônico e está com algumas dificuldades. Então vamos orar para que Deus esteja então abençoando os nossos irmãos enfermos, a nossa igreja, e que nos faça mais comprometidos com o reino dele, com a pregação do evangelho. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor que chamou Paulo, ó Deus, para esse ministério grandioso, um dia também nos elegeu e nos chamou. O Senhor nos chamou e o Senhor nos mandou, ó Deus, pregar o teu evangelho, o Senhor nos mandou construir o teu reino. Ó Deus, nesse instante nós queremos clamar a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, entender o sentido de viver ao teu lado, de viver com o Senhor, de andar nos teus caminhos. Muitas vezes nós temos negligenciado tudo isso, ó Deus, e muitas vezes nós temos nos embaraçado e nos preocupado com as coisas daqui. Ó Deus, e às vezes nós temos perdido o nosso tempo, nós temos gastado a nossa energia com coisas que não nos edificam. Ó Deus, mas que como Paulo disse, ó Deus, que a vida dele não era preciosa e que ele não se importava em sofrer prisões e tribulações, desde que com alegria ele então concluísse o seu ministério, concluísse a sua carreira. Senhor, que nós também possamos ter isso no nosso coração, que não possamos nos importar, ó Deus, com o que nos acontece ou com o preço que porventura possamos pagar, mas que possamos, ó Deus, ter como prioridade absoluta nas nossas vidas servir ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos desperta em nós essa visão de que o Senhor tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, nos faz parar de perder tempo com as coisas acessórias e insignificantes e nos ajuda a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E assim nós vamos então, ó Deus, andar a correr a carreira que nos está então proposta, ó Deus, e nós vamos ser vitoriosos. E é, ó Deus, com esse desejo no coração que nós te clamamos pela obra de missões no Brasil e no mundo, pelos nossos missionários, por cada irmão. Desperta em nós o desejo de orar, de multiplicar, de repartir e de contribuir com missões. Ó Deus, ajuda que nós possamos fazer missões na nossa escola, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Tem misericórdia daquelas famílias, dos nossos amigos, dos nossos familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, nós temos clamado para que o Senhor, ó Deus, toque nesses corações, a família da irmã Maria de Fátima, a família da irmã Helenita, a família do irmão Tim. Nós estamos aqui diante do Senhor entregando os nossos adolescentes, as nossas crianças e seus familiares. Nós estamos aqui colocando diante do Senhor cada um que nos escuta nessa noite, mas que ainda não fez um compromisso verdadeiro com o Senhor e que não entendeu, ó Deus, o que é deixar de lado o mundo e andar nos teus caminhos. Nós estamos clamando nesse instante por essas pessoas, para que o teu Santo Espírito venha e transforme esses corações. Nós estamos clamando que o poder reparador, salvador, ó Deus, transformador do teu evangelho possa nesse instante fazer diferença nessas vidas. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão nesse momento enfrentando uma enfermidade, que sentem dor, aonde eles estiverem, que o Senhor vá com a tua mão de poder, trazendo cura e restauração. Abençoa o irmão Feliciano, ó Deus, ajuda ele, o teu servo ali, naquele momento de enfermidade, com a sua família, seu filho, naquele momento de problema, naquela angústia, que o Senhor tenha misericórdia. Dá vitória para o seu servo em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, a vida do Chiquinho lá em Porá. Que o Senhor tenha misericórdia dele, da tia Selma. Ó Deus, o Senhor conhece melhor do que ninguém cada uma dessas situações. E o Senhor pode trazer exatamente aquilo que é necessário, porque muitas vezes nós não sabemos o que é necessário. E enquanto nós pedimos o que nós achamos que é o certo, o Senhor sabe e tem certeza daquilo que deve ser feito. Então faz conforme a tua vontade, porque nós cremos no teu poder de vitória. Nós cremos no teu poder
poder de transformação, nós cremos no teu poder de solução. Senhor Deus, queremos também te pedir nesse instante pelo seu Osni Valdomiro, por quem nós temos orado naquela enfermidade. Cura não só a enfermidade física dele, mas a enfermidade espiritual. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, os nossos idosos, a nossa igreja. Ó Deus, aqueles irmãos que têm enfrentado por anos a fio, às vezes alguma enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia deles, da irmã Nilza, da irmã Silvia, da irmã Helenita, do pastor, da irmã Lucineide, da irmã Sandra. Ó Deus, que o Senhor possa olhar para os teus servos, irmã Marli, irmã Maria de Fátima, irmã Roseli. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus, cuida de cada um. Ó Deus, dá saúde. Abençoa aquelas famílias também que têm enfrentado dificuldades financeiras, abre portas de trabalho. E, ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, daquelas famílias, daqueles irmãos que têm se afastado do Senhor, que têm, ó Deus, deixado se levar pelas coisas do mundo e têm esfriado espiritualmente. Abre os olhos deles, ó Deus, para que eles entendam o propósito de correr a tua carreira. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, porque nós sabemos que o Senhor tem nos dado vitória sobre esses dias difíceis, o Senhor tem nos abençoado. Nesse instante te pedimos bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Ó Deus, que o Senhor esteja restaurando cada casamento, que o Senhor esteja ajudando cada pai, cada mãe na educação dos seus filhos, que o Senhor esteja convertendo o coração dos filhos ao Senhor, que o Senhor esteja realizando milagres, ó Deus, naqueles lares que precisam ser transformados, naqueles lares, ó Deus, aonde existe um problema que só o Senhor pode resolver, que nesse instante o Senhor possa estar trazendo vitória. Eu te louvo, te engrandeço e te exalto, eu oro, ó Deus, eu oro na tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui com a nossa devocional. Às 6 da manhã, irmã Áurea, amanhã estará com os irmãos e eu às 20 horas. Que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra seu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar